Em 2025, uma das coisas mais interessantes que podem rolar no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo é a estreia de uma peça de teatro lá em Londres, baseada nos eventos do torneio de Harrenhal e que deve se chamar The Iron Throne. A gente não tem uma data oficial para essa peça estrear, mas o George R. R. Martin tem falado bastante sobre ela no seu blog e parece que não só ele está bem animado com essa produção, como ele tem participado aí das decisões, da escrita dos roteiros e está bem envolvido em toda a produção. E é bem curioso o tema dessa peça ser o torneio de Harrenhal, porque o torneio é um dos momentos mais importantes de toda a história das Crônicas de Gelo e Fogo, se não for o momento mais importante para a história. O torneio de Harrenhal é um evento recheado de mistérios e questionamentos, porque nós só conhecemos alguns detalhes de tudo que aconteceu nesse torneio. E uma das coisas que essa peça pode revelar é se esse torneio realmente foi uma tentativa de conspiração dos apoiadores do príncipe Rhaegar em colocar ele no trono de ferro e depor o seu pai, o rei Aerys II. Essa é uma teoria interessante porque ela sempre foi discutida pelos fãs, mas ela também é discutida por alguns personagens dentro da própria obra. E apesar de por enquanto essa ser uma teoria vaga, um dos pontos que sempre faz com que eu pense nela é uma frase dita pelo príncipe Rhaegar pro Jaime Lannister pouco tempo antes dele participar da Batalha do Tridente. Mas qual foi essa frase dita pelo Rhaegar e por que ela marcou tanto o Jaime e qual a importância dela para a história de Game of Thrones? Bom, é tudo isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, vocês devem estar cansados de saber que o torneio de Harrenhal foi o maior torneio da história de Westeros, tanto em importância quanto em tamanho. Harrenhal já é o maior castelo de Westeros, ele é um castelo que tem um tamanho absurdo, que não consegue nunca ser administrado direito pelas famílias que detêm a posse do castelo, e é um castelo considerado meio amaldiçoado, já que todas as famílias, que tiveram a posse de Harrenhal acabaram sendo extintas pouco tempo depois. No período em que aconteceu esse torneio de Harrenhal, no ano de 281, depois da conquista, o castelo de Harrenhal era de propriedade da Casa Wentz, que era uma casa que estava bem posicionada aí no cenário político de Westeros. Afinal, não só eles tinham posse do castelo de Harrenhal, que mesmo sendo uma fortaleza muito difícil de administrar, é uma fortaleza que traz bastante prestígio, como também havia um membro da Casa Wentz dentro da própria Guarda Real. Ou seja, eles estavam bem colocados aí na política de Westeros. E basicamente o torneio de Harrenhal aconteceu, ele teve 10 dias de evento, 5 dias de combates, o príncipe Rhaegar venceu a principal série de combates, que é o torneio de justas, e uma vez que ele venceu esse torneio, ele acabou coroando a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza, o que fez com que todo o reino ficasse ali chocado, já que a esposa do príncipe Rhaegar, a Arya Martell, estava no público presente e ele fez essa desfeita na cara dela. Como o próprio Ned Stark disse, foi o momento em que todos os sorrisos morreram. E claro, por conta de todo esse evento que aconteceu entre o Rhaegar e a Lyanna, esse torneio é considerado a base para a rebelião do Robert acontecer, mais ou menos um ano depois, e por conta disso é a base para toda a história que a gente vê nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso que o torneio de Harrenhal é tão importante, ele é basicamente a base que a gente tem para toda a história. É dali que vem os principais acontecimentos que mudam a narrativa de Westeros e permitem que a gente tenha os personagens como Ned Stark, como o Rei Robert, o Stannis, até mesmo a Daenerys, enfim, tantos outros personagens importantes vêm aí desse torneio, Jon Snow e por aí vai. Só que não só esse torneio ele é importante porque ele é a base para toda a história, mas ele também é cheio de mistérios e situações estranhas. Por exemplo, nesse torneio a gente teve a participação misteriosa do Cavaleiro da Árvore Kirri, que até hoje a gente não sabe qual a identidade desse cavaleiro misterioso, que apareceu no torneio, participou das justas, venceu e depois sumiu sem deixar vestígios. É muito provável que esse cavaleiro tenha sido a Lyanna Stark, inclusive eu tenho um vídeo só sobre isso, que vai aparecer no card pra você, sobre cavaleiros misteriosos. Mas foi um torneio que teve várias pequenas intrigas, a gente teve os contatos do Ned Stark com a Cara Dane com o Brandon Stark, talvez eles possam ter tido um caso. Depois do torneio, a Cara Dane, que era uma figura famosa ali em Westeros, considerada talvez a mulher mais bonita do reino, caiu em desonra porque engravidou, e provavelmente isso aconteceu ali no torneio. Então a gente teve uma série de eventos muito marcantes que são importantes para a narrativa e que são mistérios importantes que incomodam os fãs até hoje. Mas talvez o mistério mais interessante de todo o torneio de Harrenhal seja o porquê dele ter acontecido. O torneio foi planejado no ano de 280, depois que o Sir Oswell Wentz,
que é o membro da Guarda Real, foi até o castelo de Harrenhal para visitar o seu irmão, o Lord Walter Rent, que era o administrador de Harrenhal. Depois que o Sir Oswell voltou dessa visita a Harrenhal, ele anunciou as intenções do seu irmão de fazer um torneio em honra ao aniversário ali da sua filha, que estava debutando, se tornando mocinha. E por si só, isso não seria estranho, afinal é bem comum que quando as moças virem donzelas, né, os pais, os lords, deem torneios, né, em seus castelos, em suas cidades, para homenagear a filha, né, o torneio em dia do seu nome. Isso acontece com os homens também quando se tornam adultos. Então, a partir disso não tem nada de estranho pra gente pensar, é um torneio normal. O problema é o tamanho do torneio de Harrenhal. Porque só para começar, o torneio de Harrenhal ofereceu prêmios para suas disputas de justas, de combate corpo a corpo, de combate de arqueiros. O Lord Walter Rent ofereceu prêmios 3 vezes maiores do que os prêmios oferecidos pelo Tywin Lannister em 276, quando ele fez um torneio em Lannisporto em honra ao nascimento do príncipe Viserys. Ou seja, o Lord Tywin faz um torneio em Lannisporto, Lord Tywin, que é o cara mais rico do reino, faz um torneio em Lannisporto em honra ao nascimento do príncipe Viserys, e o Lord Walter vai lá e cerca de 5 anos depois faz um torneio com prêmios 3 vezes maiores. É um pouco estranho, porque a Casa Went, apesar de estar bem posicionada ali na política de Westeros, nunca foi uma casa tão rica. Ou seja, isso por si só já chamou a atenção de todo mundo. Esses prêmios tão grandes fizeram com que um número gigantesco de pessoas participasse do torneio. Isso atraiu milhares de pessoas, centenas de lords, e basicamente todo mundo que é importante em Westeros foi participar do torneio de Harrenhal. E esse era o momento em que o reino já tinha os seus pequenos atritos. Afinal, o Lord Tywin Lannister já tinha rompido relações com o rei Aerys, né, que já tinha passado pela situação ali do torneio de Valdocaso, do desafio de Valdocaso, onde ele foi sequestrado. Então, o reino já estava ali com suas tensões estabelecidas e já havia um descontentamento com o rei Aerys, que tinha ficado cada vez mais recluso por conta do desafio de Valdocaso. Inclusive, eu também tenho um vídeo explicando o desafio de Valdocaso. Ele ficou cada vez mais recluso, ficou cada vez mais agressivo, ficou cada vez mais fissurado pelo fogo. Então, já havia um descontentamento por parte dos lords do reino com as decisões que o rei Aerys vinha tomando. E, em compensação, o príncipe Rhaegar se mostrava o príncipe perfeito, né? O príncipe que tinha todos os valores e ideais e até a aparência física que um rei futuro deveria ter. E, além disso, havia outras tensões porque o próprio príncipe Rhaegar não se dava muito bem com o rei Aerys. Eles não tinham uma relação muito próxima. Apesar do Rhaegar parecer respeitar a autoridade do rei e nunca se voltar contra ele, havia certas rixas ali entre os dois e eles não se davam tão bem. Isso começou a gerar uma suspeita por parte do próprio rei, através do Varys, que começou a sussurrar no ouvidinho dele, que talvez esse torneio fosse um mero pretexto para que o Rhaegar pudesse reunir vários dos seus apoiadores no mesmo lugar e ali discutir planos de depor o rei Aerys e se coroar antes da hora como rei de Westeros. Ou seja, o Varys colocou na cabeça do rei Aerys que esse torneio poderia ser uma grande conspiração para tirar ele do trono de ferro antes que ele morresse. Algo que nunca aconteceu em Westeros. Porque algo que já aconteceu muitas vezes na história real, na história medieval, na história moderna, enfim, mas que nunca aconteceu em Westeros, é uma guerra entre pai e filho, né? Uma disputa de trono do pai contra o filho. Isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes na história da Inglaterra, na história da Europa, mas que em Westeros nunca aconteceu. E talvez fosse um cenário plausível aqui, porque faria sentido depor um rei ruim em troca de um príncipe muito promissor para se ter no trono governando. E foi justamente por conta dessas suspeitas que o rei Aerys decidiu comparecer no torneio, e ele foi lá. E isso só aumentou o descontentamento dos lords com ele, porque o rei Aerys estava com uma aparência terrível. E é nesse torneio também que ele nomeia o Jaime como membro da Guarda Real, o que também vai romper de vez ali as relações com Tywin, vai prejudicar muito ali a aliança que ele tinha com a Casa Lannister, vai ser uma grande desfeita pro Tywin, e o Jaime vai passar a ser meio que um refém ali do rei Aerys, que já temia que os Lannisters agissem contra ele. O rei Aerys estava bem paranoico, inclusive a chegada do Varys na corte é consequência dessa paranoia crescente do rei, que ouviu falar de que o Varys era esse mestre dos espiões em Essos e trouxe ele para a corte para que ele fosse o seu próprio espião. Só que por consequência isso também só aumentou as paranoias do rei, porque daí tinha
sussurrando ali possíveis conspirações o tempo todo no ouvido dele, o que fez com que ele ficasse ainda mais cabreiro de toda a situação. E bom, o ponto todo é que a princípio o rei Aerys comparece esse torneio, o torneio acontece e não existe nenhuma conspiração definida a partir daí. A gente não tem nenhum outro evento que confirme que o torneio realmente aconteceu como uma tentativa de conspiração dos apoiadores do Rhaegar. A gente não sabe de nenhuma conversa, de nenhum momento da história, nenhuma fala de nenhum personagem, nenhuma evidência que ficou que confirme essa ideia de que o torneio foi uma conspiração. A princípio, foi só um torneio mesmo. Até porque, alguns meses depois do torneio, o Rhaegar permaneceu ali nas Terras Fluviais, onde ele acaba por sequestrar ou fugir junto da Lyanna Stark, o que faz com que o Brandon Stark vá até Porto Real para exigir a prisão do Rhaegar. O Brandon é preso, o Lord Rickard vai pedir a soltura do Brandon, os dois são mortos pelo fogo e o rei Aerys pede a cabeça do Ned Stark e do Robert Baratheon. O Jon Arryn nega, inicia uma rebelião que vai se tornar a rebelião do Robert, e lá em 283, cerca de 2 anos depois do torneio de Harrenhal ter acontecido, a gente tem a Batalha do Tridente, onde o príncipe Rhaegar é morto pelo Robert, o seu martelo, e acontece logo depois o saque de Porto Real e a queda da casa Targaryen. Então assim, vamos por partes. O torneio foi ou não uma conspiração? A gente não sabe, até porque, mesmo que o torneio tenha sido uma conspiração, uma tentativa de conspiração contra o rei Aerys, as ações do Rhaegar posteriormente e a rebelião do Robert meio que afundaram qualquer tipo de plano. Afinal, começou uma grande rebelião que acabou destituindo a casa Targaryen, acabando com a dinastia. Então, se houve uma tentativa de conspiração durante o torneio de Harrenhal, ela não deu em nada e foi substituída rapidamente por uma rebelião muito maior, não só contra o rei Aerys, mas contra toda a casa Targaryen, e que acabou sendo bem sucedida. Mas, se você me perguntar, eu diria que sim. Eu acho que o torneio de Harrenhal teve sim uma conspiração contra o rei Aerys. E eu acho que tem algumas evidências sobre isso, e talvez a principal evidência seja a última fala que o príncipe Rhaegar tem pro Jaime Lannister. Essa fala a gente vê nas memórias do Jaime, lá no 4º livro, O Festim dos Corvos, onde ele lembra da seguinte situação. Eu vou ler para vocês, abre aspas. Vossa Graça, suplicou Jaime, permita que Darry fique desta vez para guardar o rei, ou Sir Barristan. Seus mantos são tão brancos como o meu. O príncipe Rhaegar balançou a cabeça. Meu real progenitor teme mais seu pai do que o nosso primo Robert. Quer você por perto, para que Lord Tywin não lhe possa tocar. Não me atrevo a tirar-lhe essa muleta numa hora dessas. A ira de Jaime subiu-lhe a garganta. Eu não sou uma muleta, sou um cavaleiro da guarda real. Então guarde o rei, exclamou Sir Jon Darry. Quando envergou esse manto, prometeu obedecer. Rhaegar pousou a mão no ombro de Jaime. Quando essa batalha terminar, pretendo convocar um conselho. Serão feitas mudanças. Pretendia fazê-lo havia muito, mas, bem, não vale a pena falar dos caminhos não seguidos. Conversaremos quando eu regressar. Aquelas foram as últimas palavras que Rhaegar Targaryen lhe dissera. Fora dos portões, reunia-se um exército, enquanto o outro descia sobre o tridente. E assim, o príncipe de Pedra do Dragão montou, colocou seu grande elmo negro e partiu em direção ao seu destino. Fecha aspas. Ou seja, essa conversa aqui acontece pouco antes do Rhaegar ir para a Batalha do Tridente. Vamos lembrar que durante todo o ano que aconteceu a rebelião, o Rhaegar ficou isolado na Torre da Alegria, e só quando a Batalha do Tridente estava para acontecer, quando os exércitos rebeldes estavam se reunindo ali nas Terras Fluviais, foi que o Rhaegar apareceu, se reunindo ao exército de Dorne, né, que estava indo também para lutar, e passou ali nas Terras da Coroa, passou em Porto Real, reuniu mais uma galera e subiu para a Batalha do Tridente. E de lá a gente sabe que ele não retornou. Mas essa fala do Rhaegar deixa muito claro que ele diz que não só quando ele vencesse a batalha, o que não aconteceu, mas quando ele vencesse a batalha, ele pretendia convocar um conselho para trazer grandes mudanças, como também ele disse que já queria fazer essas mudanças havia muito tempo. Então, sim, eu acho que o torneio de Harrenhal foi um pretexto para uma conspiração para depor o rei Aerys. Um dos pontos que também me faz pensar muito nisso é que o torneio só acontece depois do Sir Oswell Whent e
para Harrenhal conversar com seu irmão. Eu acredito que o que aconteceu não foi o Sr. Oswell ir para Harrenhal e aí o irmão dele falar, não, eu quero fazer um torneio em honra, né, ao aniversário da minha filha, vá lá anunciar na capital. Não, eu acho que o Sr. Oswell foi como um espião enviado pelo Rhaegar e falou pro irmão, você tem que fazer um torneio, a gente vai conspirar aqui em Harrenhal para receber o máximo de pessoas, o máximo de lords e pessoas importantes de todo o reino pra gente decidir o que vai fazer. Vai ser um conselho informal. Até porque o maior conselho da história de Westeros, né, o Conselho de 101, aconteceu também em Harrenhal, onde o príncipe Viserys foi escolhido como futuro rei de Westeros pelo rei Jaehaerys. Pelo rei Jaehaerys não, né, pelos lords, né, para suceder o rei Jaehaerys. Então o torneio de Harrenhal seria o lugar perfeito para isso acontecer. E como eu falei, a casa Wendt não tinha fundos suficientes, não era uma casa rica o suficiente para dar esse tamanho de prêmio, para organizar um torneio, porque não só o prêmio é algo custoso, mas você tem que ter toda uma estrutura no seu castelo, na sua cidade, para comportar a galera que vai chegar ali para celebrar o torneio. Então, até dentro da história isso é dito, que pode ser que o Rhaegar tenha usado fundos da coroa para financiar o torneio de Harrenhal, já pretendendo fazer essa conspiração. E aí, na minha opinião, o que aconteceu? Era para que os lords conspirassem ali durante o torneio. O rei Aerys chegou para participar, o que já deu uma esfriada em toda a situação, impediu que a conspiração acontecesse, e talvez o plano seria da conspiração, das reuniões sobre a deposição do rei acontecerem após o torneio terminar. Afinal, mesmo quando o torneio termina, todo mundo tem que voltar para suas casas, mas o Westeros não tem um jeito de viajar rápido, né? Você tem que ir pelas estradas ou pelo mar, então as viagens são demoradas. Então eu acredito que mesmo com a presença do rei Aerys durante o torneio, os conspiradores provavelmente pensariam em fazer as suas reuniões secretas após o torneio terminar. Ou seja, o torneio terminou hoje, eu vou ficar até amanhã, até depois da manhã, para não pegar tanto trânsito na estrada do rei, então eu vou ficar aqui ainda em Harrenhal mais uns 2 dias. E aí talvez a conspiração acontecesse nesses 2 dias seguintes. Mas 2 coisas entraram no caminho. Então, a primeira, como eu disse, a participação do rei Aerys já diminuiu ali, já deu uma esfriada nas intenções conspiratórias ali do povo, e também o Rhaegar ter se apaixonado pela Lyanna Stark, né? Essa vissuração do Rhaegar pela Lyanna Stark provavelmente se colocou no caminho. Eu acredito que o Rhaegar tinha intenções políticas claras de depor o pai e de assumir a coroa, mas no momento em que ele viu a Lyanna, que ele talvez tenha tido contato com ela como o Cavaleiro da Árvore que ri, ele começou imediatamente a pensar já nas questões mágicas e proféticas nas quais ele acreditava, e aí decidiu fugir / sequestrar ela para seguir com esse caminho mais profético, e deixou de lado as questões políticas. E uma das coisas que também me faz acreditar nisso é o próprio fato de que o Varys disse para o rei que havia essa possibilidade de conspiração. E apesar do Varys ser esse cara que aumentou a paranoia do rei Aerys, a gente vê depois que o Varys é um cara muito bem informado mesmo. O Varys é um cara que não só sabe das coisas que estão acontecendo no reino com uma facilidade absurda, e tem de fato uma grande rede de espiões, como muitas vezes ele faz as coisas acontecerem. Ele é um agente para que os seus planos funcionem. Então eu acho que se a gente tem esse indicativo de que o Varys realmente avisou o rei de que havia um plano de conspiração, tem muita chance de ser verdade, porque o Varys realmente sabe das coisas que acontecem. E a gente vê que o Varys, durante o governo do Ned Stark, como mão do rei, o Varys é o cara que mais traz verdades pro Ned, é o cara que mais conta sobre o que tá acontecendo pro Ned. E o Ned acaba não confiando tanto no Varys por ele ser eunuco, por ele ser estrangeiro, porque ele tem essa fama de ser a aranha. Mas de fato o Varys é o cara que mais traz realmente os eventos importantes pro Ned. E a gente sabe mais tempo depois que supostamente o Varys tem todo esse plano com o jovem Griff, que seria o filho do Rhaegar, e todo esse plano de colocar o príncipe perfeito no trono de ferro. Dá a entender que o Varys tinha ali uma intenção positiva em relação à casa Targaryen, que ele nunca foi um cara contra a casa Targaryen. Tem a questão do jovem Griff ser ou não Blackfyre, mas enfim, é isso, a gente já tem que especular em cima da especulação. Então, o Varys achar que há uma conspiração me faz pensar que sim, havia uma conspiração. Além disso, tem essa questão dos pagamentos, dos prêmios que a casa Wendt deu, que alguém pode ter financiado eles por trás, porque eles não tinham todo esse dinheiro. E talvez o único ponto contra que a gente tenha toda a ideia do torneio seja o fato de que nem o Robert, nem o Ned Stark, cujo a gente tem um ponto de vista na história, em momento nenhum eles pensam sobre essas conspirações. E eles são pessoas politicamente bem posicionadas, então faria sentido eles saberem que havia ali uma tentativa de conspiração, especialmente o Robert.
Porque o Ned, nesse cenário, não era o herdeiro da casa Stark, e sim o seu irmão mais velho, o Brandon. E ainda tinha o pai deles, o Lord Rickard, que a princípio era um cara que tinha uma idade boa, que ainda tinha muitos anos ainda para governar. Então faria sentido que se houvesse uma conspiração, o Ned ficasse de fora e sim o Lord Rickard e o Brandon participassem das conversas. E como eles morreram um pouco tempo depois, talvez o Ned realmente nunca tenha ficado sabendo ali de qualquer conversa para a deposição do rei. Já o Robert, ele já era na época o herdeiro, se não me engano, o senhor da casa Baratheon. Ele já era o senhor da casa Baratheon. Então, que é estranho porque o Robert foi criado no Ninho da Águia, o que não faz muito sentido um senhor, já senhor da sua casa, ser criado em outra região. Mas isso me faz pensar, e também pela personalidade do Robert, que ele era um fanfarrão, beberrão. A própria Lyanna diz pro Ned que ela não confiava muito no futuro dela com o Robert, porque por mais que ele achasse que gostava dela, ele tinha uma personalidade muito fanfarrona. E nesse torneio é dito que o Robert bebe, que ele participa das lutas, né? E tem aquela personalidade bem boêmia dele. Isso me faz pensar que talvez o Robert, por mais que fosse o senhor da casa Baratheon, ele não fosse confiável, ele não fosse considerado maduro o suficiente para participar de uma conversa de rebelião. E por conta dessa personalidade agressiva que o Robert tinha, talvez os conspiradores acreditassem que no momento em que uma rebelião acontecesse ou uma tentativa de deposição do rei acontecesse, o Robert ia entrar na festa junto. Se tivesse luta, ele ia querer entrar na luta junto, porque ele era o cara que queria glória, que queria brigaria, que queria, enfim, confusão mesmo. Então que ele já contassem com a participação do Robert meio como garantida, ou mesmo que o Jon Arryn, esse sim, se tinha conversas de conspiração, de deposição do rei, o Jon Arryn tinha que estar incluído, porque ele era um homem experiente, era um cara sério, era o senhor do Vale de Arryn, dono de um exército poderoso, é um cara rico, influente em Westeros, e que tinha ali, sob sua tutela, tanto um membro da casa Stark quanto um membro da casa Baratheon. Então era um cara que estava muito bem posicionado no reino. Se ouvia conversas de deposição do rei, o Jon Arryn tinha que estar participando dessas conversas. Então é estranho que a gente não tenha ali qualquer indicação de que o Jon Arryn contou pro Robert ou pro Ned mais tarde que havia esse plano de deposição do rei. Mas como aconteceu toda a rebelião, esses planos de conspiração nem foram pra frente, a casa Arryn, casa Baratheon, casa Stark acabaram se voltando contra o próprio Rhaegar, talvez o Jon Arryn tenha até esquecido desses planos de conspiração e nunca falou sobre isso com o Robert ou com o Ned, porque nunca foi um assunto importante. Então, enfim, esses são os prós e contras. E claro, o fato do George R. R. Martin ter autorizado e estar participando da criação de uma peça sobre o torneio de Harrenhal me faz pensar que esse torneio tem algo a mais. E que não vai ser só uma peça sobre o relacionamento do Rhaegar com a Lyanna, que vai ter ali um aspecto político por trás. Até porque, inicialmente, o George R. R. Martin anunciou essa peça se chamando Harrenhal, mas posteriormente ele trocou o nome para The Iron Throne, ou seja, ele tirou o nome da peça de algo mais específico do torneio de Harrenhal e começou a falar que tinha a ver mais com o Trono de Ferro como um todo, ou seja, com a política de Westeros como um todo. Então eu acredito que isso é um indicativo de que o torneio de Harrenhal teve sim implicações muito mais profundas para falar sobre toda a política de Westeros e toda a sucessão do Trono de Ferro. E eu lembro que da última vez que eu falei sobre essa peça de teatro do torneio de Harrenhal, um inscrito comentou no canal que é interessante porque peças de teatro dependem de um longo roteiro, né? Então precisa de muito roteiro numa peça de teatro. Não à toa, é bem comum que após a gente ter a peça já acontecendo há algum tempo, saiam livros, né, com o roteiro da peça. Isso aconteceu com a peça do Harry Potter, né, da Criança Amaldiçoada. Hoje você encontra fácil aí, né, o livro de roteiro da peça, traduzido e tudo mais. Então, é bem comum que os roteiros de peças de teatro virem livros. Então, não só isso é um sinal de que a gente deve ter, independente do tema, a gente deve ter um livro com o roteiro dessa peça saindo pouco tempo depois dela estrear, como também indica de que tem um trabalho muito forte de texto e de narrativa para que essa peça aconteça. E se o George R. R. Martin está participando, eu acho que sim, ele está colocando ali muitos elementos e revelando muitos segredos do que aconteceu nesse torneio de Harrenhal. Eu acho que a gente vai ter a revelação sobre o que aconteceu entre o Rhaegar e a Lyanna nesse
torneio, mas eu acho que a gente também vai ter a revelação de que sim, o torneio foi uma tentativa de conspiração contra o rei Aerys. E também o fato desse torneio estrear esse ano e de poder ter essas revelações é uma das coisas que me faz ficar animado com a possibilidade dos Ventos do Inverno sair antes dessa peça de teatro. Afinal, eu acho que seria de mau gosto o George R. R. Martin revelar segredos da história tão importantes numa peça de teatro antes de publicar o 6º livro, sabe? Eu acho que seria de mau gosto ele fazer isso, porque diferente de Game of Thrones, onde o George R. R. Martin já tinha um contrato, a série já estava em andamento há muitos anos, o George R. R. Martin não tinha como parar a série, essa peça de teatro, ela começou a ser produzida recentemente. Então, o George R. R. Martin tinha a opção de não fazer essa peça, de não autorizar essa peça agora. Então, ele autorizou a peça, sabendo que ela vai sair antes do 6º livro e revelando segredos que podem estar no 6º livro, eu acho que seria de muito mau gosto, então eu espero que o 6º livro saia antes da peça. Mas é isso, gente, essa aqui é a minha opinião sobre o torneio de Harrenhal e essa última frase que o Rhaegar trouxe pro Jaime e que marcou muito o personagem do Jaime, que traz essas possibilidades aí de teorias conspiratórias sobre o torneio de Harrenhal. E eu acho legal porque aquela teoria, assim como a conspiração dos mestres, é uma teoria que é feita pelos fãs, mas que tá dentro da própria obra. Vários personagens dentro da história se perguntam se aquilo aconteceu ou não. Então, eu acho o tipo de teoria mais legal que a gente tem aí do universo das crônicas. Deixe nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês têm outros pontos aí para defender as suas ideias. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. E até mais.